senhoras e senhores lideranças políticas aqui presentes, senhoras e senhores consumidores de energia da Nova Palma Energia, profissionais da imprensa aqui presente, todo o público, mais uma vez, bom dia. Declaro aberta a sessão presencial da audiência pública número 7 de 2013. Audiência pública promovida pela Agência Nacional de Energia Elétrica, que diz respeito ao processo de revisão tarifária da concessionária local, que presta serviço para 9 municípios da região, a Nova Palma Energia. Essa audiência pública tem como objetivo 2 pontos. Primeiro, esclarecer e segundo, colher contribuições da sociedade para a revisão tarifária, aplicando as regras do 3º ciclo da Nova Palma Energia. E também estaremos fazendo uma avaliação dos indicadores de continuidade do serviço, que é a duração de interrupção e a frequência de interrupção, para o ano de 2014 e 2017, para o período entre 2014 e 2017, indicadores esses que vão ser aplicados aqui na concessão da Nova Palma Energia. Convido o gerente de energia da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos, delegado do Rio Grande do Sul, da AGERGS, para compor a mesa, o Dr. Newton Telichevski. Bom, a mesa dessa audiência pública ela é composta por mim, André Peptoni da Nóbrega, sou diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica. À minha esquerda eu tenho o Leandro Cacheta Moreira, que é especialista em regulação da agência e trabalha na área onde é realizado o processo tarifário da Nova Palma. Tenho à minha direita o Fernando Miranda, que secretaria essa audiência, e o Dr. Newton Telichevski da AGERGS, que nos honra por sua presença aqui na mesa. Registro ainda que se faz presente no plenário aqui da Câmara Municipal a representante da ouvidoria da AGERGS, a Cleise Burtzain. Peço que ela se identifique. Então, a Cleise é da ouvidoria da AGERGS e está aqui para auxiliar aqui na audiência. Qualquer consumidor que tenha algum ponto, alguma consideração, pode procurar a ouvidoria da AGERGS. Ressalto que a AGERGS, como uma agência conveniada da ANEEL, é a parceira da ANEEL aqui no estado do Rio Grande do Sul, é uma verdadeira ponte entre o consumidor de energia do Rio Grande do Sul, o consumidor de energia aqui da região da Nova Palma e seus 9 municípios, e a Agência Nacional de Energia Elétrica. É uma maneira que a agência tem de diminuir essa distância entre a agência que fica em Brasília e o consumidor de energia que é localizado aqui na região. Então nós temos essa parceria, não temos em todos os estados da federação. Hoje nós temos a vigência de 12 parcerias em 12 estados e o do Rio Grande do Sul se faz presente de forma atuante por meio da AGERGS. A equipe da Agência Nacional de Energia Elétrica que está aqui presente nessa audiência, ela é integrada ainda, além aqui da mesa, pelo assessor de diretoria da agência, o Carlos Cabral, está aqui no plenário, peço que se identifique. Temos também os servidores, o Cláudio Hertal e o Daniel Bastos, da área de comunicação e relações institucionais da ANEEL. Bom, senhoras e senhores, eu registro a honra que sinto de estar aqui em Faxinal do Soturno, nessa manhã de quinta-feira, a bela cidade de Faxinal do Soturno, e uma cidade que pode ser considerada por alguns pequena, em razão do seu número de habitantes, porém ela é enorme diante da beleza e do valor de sua população. É a terra da Igreja Matriz de São Roque, da Ermida de São Pio e do Santuário da Mãe Rainha. E hoje nós vivemos um momento muito importante aqui na região, tanto para a ANEEL como para a Nova Palma Energia. É um encontro presencial que ele acontece a cada 4 anos. Então, a cada
outro momento desse nós só vamos ter daqui a 4 anos. E é o momento em que nós nos fazemos presente aqui no Estado, na área de concessão da Nova Palma, para promover o debate sobre o processo de revisão tarifária da distribuidora local. Distribuidora que atende 14 mil unidades consumidoras localizadas em 9 municípios. Então nós temos, além de Faxinal do Soturno, também o município de Nova Palma, de Dona Francisca, de Ivorá, de Silveira Martins, de São João do Polesine, de Restinga Seca e parte de 2 municípios, de Santa Maria e de Júlio de Castilho, que é atendido pela Nova Palma. Eu lembro para os senhores aqui presentes que os servidores da ANEEL, que fazem parte do processo tarifário da Nova Palma e de outras distribuidoras de energia, são 63 no país, e os servidores que auxiliam também na realização dessa audiência pública, possuem notável capacitação técnica e comprometimento com a transparência e o desejo de bem servir ao país. E esses servidores empenham o melhor de seus esforços na defesa do interesse público e, assim, em última instância, na busca da satisfação do consumidor de energia elétrica. E da mesma maneira, cada um das senhoras e dos senhores que se fazem aqui presente no plenário da Câmara de Vereadores de Faxinal do Soturno, consumidores de energia elétrica, estão dedicando parte importante do seu dia para um também tão importante quanto exercício de cidadania, que é justamente esse vir apreciar aqui o processo tarifário e a qualidade do serviço da Nova Palma. Eu agradeço ao presidente da Câmara Municipal de Vereadores aqui de Faxinal do Soturno, vereador Paulo Ricardo Mazari, por estarmos realizando essa audiência pública no plenário dessa Casa de Leis, que é a legítima casa dos representantes da população de Faxinal do Soturno. E aproveito também para registrar aqui a presença no plenário da vereadora Priscila Bozeto, que é vereadora aqui de Faxinal do Soturno, portanto é a dona aqui da casa. Muito obrigado, a sua presença muito nos honra e engrandece esta audiência pública. Eu registro também a presença da vereadora Marta Dalla Fava, da vereadora da comarca de Nova Palma. Vereadora, muito obrigado pela sua presença. Da mesma forma, engrandece muito a condução dos trabalhos e enriquece a audiência pública a presença da vereadora. Registro também a presença do ex-prefeito de São João de Restingas, da ex-prefeita Denise Montanese, de qual município? Então da ex-prefeita Denise Milanese de São João do Polésio, muito obrigado pela presença. E também nós temos aqui o representante do prefeito de Faxinal do Soturno, o Birajara Falcão. E também registro a presença de mais uma vereadora da Câmara de Faxinal do Soturno, a vereadora Carmen Zacarias. Vereadora Carmen, mais uma vez, muito obrigado, sua presença engrandece essa audiência pública. Senhoras e senhores, o resultado dessa sessão presencial, que é totalmente aberta à participação da sociedade e dos consumidores de energia da Nova Palma, ele vai ser potencializado com a contribuição de todos os presentes. E recebam, em nome da ANEEL, o nosso mais profundo agradecimento. Eu registro que é importante a participação do consumidor da Nova Palma Energia nessa audiência pública, pois assim a ANEEL obtém subsídios e informações adicionais para aprimorar os atos regulamentares que estão em fase de execução. E um ato é esse, será a resolução normativa que vai definir a tarifa a ser praticada aqui na Nova Palma Energia pelos próximos 4 anos. A tarifa ela é definida agora, ela vale por 4 anos, e o que nós vamos observar nos anos subsequentes é apenas um processo de reajuste tarifário,
que é para restabelecer o poder econômico da tarifa que está sendo definida hoje. Concluída essa fase de saudação inicial, então eu retorno aos procedimentos aqui da nossa audiência pública. Lembrando mais uma vez que estamos aqui reunidos nessa manhã de quinta-feira para dar continuidade ao processo de revisão tarifária da Nova Palma Energia. Dando início aos trabalhos, destaco que as regras que estão sendo aplicadas aqui na Nova Palma, elas foram frutos de uma ampla discussão com a sociedade. Nós tivemos um período de audiência pública, em um primeiro momento, que durou de 10 de setembro de 2010 a 10 de janeiro de 2011, e em um segundo momento, essas regras foram debatidas novamente com a sociedade entre 27 de abril e 13 de junho de 2011, culminando com sua aprovação pelo colegiado da diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica em 8 de novembro de 2011. Então é esse pacote de regras que dirime como que é calculado a tarifa de energia de uma distribuidora de cada uma das 63 distribuidoras do Brasil. E hoje nós estamos aqui fazendo o processo nesse universo de 63 da Nova Palma Energia. A revisão tarifária periódica ela está estabelecida em lei e também nos contratos de concessão do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica. E ela objetiva restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro da concessão, por meio da definição de dois parâmetros. Primeiro, aqueles custos operacionais, o custo para executar o serviço, o que nós chamamos de custo operacional eficiente. E depois, pelos investimentos realizados pela concessionária, também para atender a crescente demanda de energia aqui da região da Quarta Colônia. Então, mas não é qualquer investimento, nós apenas consideramos na base tarifária os investimentos considerados que temos como prudentes. Logo, estamos realizando essa audiência pública para apresentar aos consumidores de energia da Nova Palma e toda a região aqui dos 17 municípios os resultados preliminares do nosso processo de cálculo de tarifa da Nova Palma e para coletar também as contribuições dos expositores visando aprimorar o nosso ato regulamentar. Então, todas as apresentações e documentos entregues nessa sessão presencial, nós estamos com a audiência pública documental aberta na internet, que vai até amanhã, dia 8 de março, pode ser feita a contribuição por meio do acesso à internet no site da ANEEL, e hoje é a realização da sessão presencial. Então, todas essas contribuições, elas serão analisadas pela equipe técnica da agência, e uma a uma serão respondidas, se acatada, se não acatada, e a justificativa do porquê, se foi acatado ou se não foi acatado. Cabe mencionar que o processo de revisão tarifária da Nova Palma, ele não se inicia nessa reunião de hoje. Ele compreende várias etapas. O processo iniciou com a apresentação pela concessionária Nova Palma Energia, em 23 de novembro de 2012, de informações requeridas pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Na sequência, a ANEEL elaborou uma minuta preliminar de cálculo tarifário. E em 8 de janeiro de 2013, essa primeira proposta ela foi encaminhada tanto para a concessionária, como também para o Conselho de Consumidores da concessionária. Tivemos a manifestação da concessionária da Nova Palma proposta no dia 15 de janeiro. E, por fim, foi divulgado o relatório técnico na internet. No período que compreende entre 5 de fevereiro e 8 de março, nós vamos receber as contribuições. E hoje estamos realizando uma importante etapa desse processo, que é a reunião presencial. Dito isso, acho que a gente pode começar a nossa audiência pública. E vou explicar para vocês aqui o rito que vamos seguir. Primeiro, nós vamos passar um filme institucional da ANEEL. Esse filme institucional, ele busca apresentar para a população, para os consumidores, de forma didática, a maneira como a agência calcula a tarifa de energia. Nós estamos tratando de resoluções extremamente técnicas, então é uma maneira didática de trazer para a população o ordenamento do cálculo
da tarifa de energia. Esse filme ele tem a duração de mais ou menos 15 minutos. Na sequência, nós vamos promover uma apresentação da ANEEL, também com duração de 20 minutos de previsão. E nessa apresentação, a ANEEL vai mostrar para os senhores toda a formatação do cálculo da tarifa de energia e também apresentar para os senhores a proposta que está sendo cogitada para a qualidade do serviço prestado, ou seja, o número de horas de interrupção e de frequência de interrupção no serviço da Nova Palma. Após isso, o espaço é franqueado à concessionária, a Nova Palma, que terá a oportunidade de fazer a sua apresentação aqui, de como está executando o seu trabalho e como tem interagido nesse processo tarifário. Na sequência, nós vamos abrir o espaço para o Conselho de Consumidores da Nova Palma, que por 20 minutos terá a oportunidade de falar. E acabada essa fase, concluída essa fase de apresentação, nós vamos franquear a palavra aos consumidores, que podem fazer manifestação por um tempo médio de 5 minutos. Essa será a dinâmica da nossa reunião aqui nessa manhã de quinta-feira. Então, dito isso, eu acho que a gente já pode dar sequência aqui à nossa dinâmica. Bom, concluímos o filme aqui, que de uma maneira didática busca mostrar como é o processo tarifário. Ele faz uma analogia interessante com o time de futebol, acho que facilita a compreensão da matéria. A ANEEL agora vai apresentar a proposta de cálculo. Então, antes, eu só quero dizer que no último dia 24 de janeiro, por meio de uma lei federal, a Lei 12.783 de 2012, as tarifas de energia das distribuidoras reduziram no Brasil inteiro. E aqui na Nova Palma Energia, para o consumidor residencial, houve uma redução de 25,93%, e para o consumidor industrial de alta tensão, uma redução de 30% no valor da tarifa. Associado à lei federal, nós temos que praticar o que está em vigor no contrato de concessão assinado com a União, e agora nós estamos dando sequência ao processo tarifário. A proposta da ANEEL, que vai ser apresentada aqui hoje, conduz a uma redução de tarifa para o consumidor residencial de 6,07% e um aumento para o consumidor industrial de 10,40%. Essa distorção entre a redução do residencial e o aumento diz respeito a uma particularidade aqui da concessionária da Nova Palma e que as regras do terceiro ciclo estão permitindo corrigir. Aqui nós sempre convivemos com um cenário tarifário onde a tarifa residencial era muito elevada em relação a uma tarifa industrial que era muito baixa. Isso tinha essa distorção, mas essa distorção ela era legal, ela estava de acordo com as regras. Com a revisão tarifária do terceiro ciclo, a gente está conseguindo aí ajustar essa distorção tarifária. Então eu convido agora o especialista em regulação da ANEEL, o Leandro, para fazer a apresentação a respeito do processo tarifário e também a respeito da questão da qualidade do serviço que vai ser praticado aqui na área de concessão. Pessoal, bom dia. Bom, então acho que o vídeo já deu uma ideia assim, de como que é definida a tarifa de energia elétrica. Então essa apresentação aqui é mais para trazer alguns números, né? Qual é a proposta que está em audiência pública para a revisão tarifária da Nova Palma. E além disso, essa audiência pública também trata dos indicadores de continuidade, né? A qualidade do serviço prestado até a próxima revisão tarifária. Então, sobre esses dois temas, a gente vai trazer aqui a proposta que está em audiência pública. Bom, como que a ANEEL atua, né, na definição do preço da energia elétrica, das tarifas? A gente tem dois processos, são os processos ordinários, né, que é a revisão tarifária, que a gente está tratando agora, que ocorre a cada 4 anos. Então essa é a terceira revisão tarifária aqui da Nova Palma. A primeira foi em 2005, a segunda foi em 2009, agora em 2013, pela terceira vez a ANEEL está fazendo a revisão das tarifas. Nos anos que não tem a revisão, o que acontece é um reajuste. E o que diferencia um processo do outro, essencialmente, é a definição dos custos da distribuidora local. Eles são redefinidos na revisão
e no reajuste eles são simplesmente atualizados pelo IGPM, né, deduzido de um componente de produtividade que também é definido agora aqui no momento da revisão. E extraordinariamente pode acontecer algum outro movimento tarifário, como o André acabou de colocar agora, no fim de janeiro, aconteceu uma revisão tarifária extraordinária, né, de todas as distribuidoras de energia elétrica do país, e a maior redução tarifária foi aqui na área de concessão da Nova Palma. E eu explico em seguida por quê. Só recapitulando um pouquinho o que o vídeo colocou, né, a receita de uma distribuidora ela é definida em duas grandes parcelas, né, que o contrato de concessão chama de parcela A e B. A parcela A são os custos que não são diretamente relacionados ao negócio da distribuidora, né, isso é compra de energia, é pagar pela transmissão dessa energia e os encargos setoriais, que são as políticas, né, de governo para o setor elétrico. E a parcela B, essa sim, é a receita da distribuidora, está diretamente relacionada ao negócio dela. Essa revisão tarifária extraordinária que possibilitou, né, a redução aqui de 26% para o consumidor residencial, foi focada principalmente na parcela A e na questão dos subsídios tarifários. Então, como que se deu essa redução? Basicamente na compra de energia e na transmissão de energia, o que estava acontecendo é que várias usinas e várias linhas tinham os contratos de concessão vencendo agora no ano de 2015. Então, por meio de lei, o que o governo fez foi oferecer para essas concessionárias que tivessem os seus contratos prorrogados. Só que em troca dessa prorrogação, os geradores e transmissores tinham que aceitar que a sua receita fosse reduzida. Então, os que aderiram e os que pediram a renovação dos contratos tiveram a receita reduzida e isso reflete num custo menor para o consumidor. Outra redução que teve foi nos encargos setoriais. Então, essa mesma lei extinguiu um dos encargos que o consumidor pagava, que era a Reserva Global de Reversão, a RGR. Essa deixa de ser paga pelo consumidor. Esse fundo, esse encargo era para ter recursos suficientes para pagar a reversão dos ativos quando acabassem as concessões. Então o consumidor agora deixou de pagar esse encargo. E a outra alteração muito relevante, principalmente aqui para a área da Nova Palma, foi a política de subsídios. Até essa lei, o desconto que era dado, por exemplo, para o consumidor rural, que aqui é um mercado bastante relevante, era pago dentro da própria concessão. Então o consumidor rural tinha um desconto, os demais consumidores da Nova Palma pagavam uma tarifa um pouco mais alta para compensar esses descontos. A partir dessa nova lei, todos esses descontos passam a ser pagos pela CDE, que é o encargo setorial. Então unificou o pagamento desses descontos para o Brasil todo. Não é mais fechado dentro de cada área. E aí teria um aumento dessa conta, né, da CDE. Para evitar esse aumento, o que o governo fez foi que o governo aportou recursos do Tesouro dentro da conta da CDE. Então, a conta para o consumidor de energia elétrica ficou mais barata. Então, é basicamente isso que aconteceu e proporcionou a redução da conta de energia agora no dia 26. E aí, em abril, vem a revisão tarifária e a proposta é uma redução média de 2% e a ideia aqui é explicar por quê. Bom, os encargos que são pagos pela Nova Palma são basicamente CDE Proinfa, taxa de fiscalização e PID, compra de energia e transmissão. A Nova Palma é uma empresa suprida pela ASSU. Então, as empresas de menor porte, com mercado até 500 gigawatt-hora ano, têm essa possibilidade de optar por serem supridas. Então, quem é responsável pela compra de energia, pela contratação da rede básica de transmissão, é a ASSU, e a Nova Palma paga para a ASSU por isso. E a parcela B são basicamente os custos operacionais da Nova Palma, a remuneração e a depreciação dos investimentos que foram feitos pela empresa. Como que cada um item desse aí, né, compõe o preço final médio, né, do consumidor? Se a gente fosse pegar uma conta de luz média aqui da área, 36% são para compra de energia, né? Então esse dinheiro na verdade vai para esse SU que compra energia e repassa esse preço para a Nova Palma. Transmissão é a mesma coisa, 5%, né? Também é feito por meio da SSU. Os encargos setoriais depois da lei agora são bem menos relevantes, né? Que são só 3%. Os tributos é uma parcela bem pesada aqui da conta final,
basicamente que o principal é o ICMS, e a competência para definir o ICMS é do governo estadual, né? E o outro tributo que é pago via conta de luz é o PIS/COFINS, que esse aí quem tem a competência de definir é o governo federal. Então, esses tributos não fazem parte da tarifa que a ANEEL define, né? O governo estadual e o governo federal é que definem as alíquotas, e isso é cobrado do consumidor final e repassado para os governos. A parcela da distribuidora são 28% da conta final. É aqui que se concentra principalmente a revisão tarifária. Então, todas as metodologias de incentivo à eficiência, de ganho de produtividade, etc., são focadas principalmente nessa parcela aqui de distribuição. Essa proposta de menos 2% de redução, né? Como que isso é composto, quando a gente olhar esses itens todos de receita? A parte de encargos setoriais é praticamente neutra, né? Está tendo um impacto de 0,32%. Transmissão está tendo uma redução, um impacto de quase menos 2%. Isso é muito em função lá da revisão tarifária da SSU, que está diminuindo a parcela de fio, né? A parcela de distribuição da SSU. O principal vilão aqui de aumento, né, é a parte de compra de energia, a parte de geração. É o que a Nova Palma tem que pagar lá para a SSU. A gente viu no gráfico anterior, é o custo mais relevante que a Nova Palma tem, então qualquer variação de preço na compra de energia impacta de maneira relevante o consumidor final. E aqui a razão essencial desse aumento vocês devem estar acompanhando, o fato das termoelétricas estarem todas acionadas. Então a gente teve agora um período de chuvas ruim, os reservatórios, principalmente da região sudeste e centro-oeste, onde estão os maiores reservatórios, estão bem baixos. Então é necessário que sejam acionadas as termoelétricas para você conseguir poupar água nesses reservatórios. Então a projeção de geração dessas térmicas para os próximos 12 meses ela é bem alta. Então as térmicas devem ficar acionadas o ano inteiro, desligando aquelas mais caras, a óleo diesel, aí no meio do ano. Então essa conta é repassada para o consumidor final por meio de um seguro, que é um encargo que é o encargo de serviço de sistema. Então o que a SSU está pagando, esse encargo de serviço de sistema, e isso compõe o preço da energia que a Nova Palma paga para a SSU. Então essa é a principal razão desse aumento. Na parcela B, que são os custos com distribuição, está tendo um aumento de 1,25%. Nesse ponto, normalmente na revisão tarifária há uma redução, tá? Costuma participar reduzindo a tarifa. Por quê? A gente acabou de ver que é basicamente custos operacionais, e aí a ANEEL define um ganho de produtividade anual que é revertido no momento da revisão tarifária. Remuneração dos ativos, a taxa de remuneração ela é revista a cada ciclo de revisões tarifárias, e a taxa de remuneração a partir de abril vai ser bem menor do que a que vinha nas tarifas. E a depreciação é o tempo que o consumidor tem para recompor o investimento que é feito. Essa taxa também foi revista. Então o consumidor vai pagar pela recomposição dos ativos feitos num prazo mais longo. Isso também participa para reduzir a tarifa. Então por que não está reduzindo, né, a parcela B? Em termos de receita, que é o que vai para a Nova Palma, está sendo reduzido. A questão é que a tarifa é receita dividida pelo mercado. E a gente observou que no último ano o mercado industrial de média tensão, aqui na área de concessão, ele tem reduzido bastante. Então a base pagante ela encolheu mais do que a receita encolheu. Então a tarifa tem esse pequeno aumento aí de 1,25% na parte que trata de parcela B. O que está ajudando muito aqui a redução das tarifas é a questão dos financeiros. O que são esses componentes financeiros? Os financeiros normalmente são ajustes feitos com relação aos custos dos últimos 12 meses. Então, lá no reajuste passado, foi definido um valor de financeiro, e lá tinha um financeiro que era muito relevante, que era o diferimento dos resultados da revisão tarifária lá do primeiro ciclo. Então, lá teve uma revisão tarifária que foi um aumento bem grande da conta. Esse aumento foi repartido, né, foi diferido em várias parcelas. Algumas parcelas foram pagas nos primeiros anos, e aí a Nova Palma já tinha uma tarifa extremamente alta, era uma das maiores tarifas residenciais do país. E aí a ANEEL decidiu por deixar de considerar as outras parcelas naquele momento, que a tarifa era muito alta, e seriam incluídas quando houvesse uma redução dessas tarifas. Com a revisão tarifária do segundo ciclo,
Quando teve uma redução, foi possível voltar a compensar esses valores que tinham sido diferidos. E aí o consumidor vai acabar de pagar essas parcelas agora. Nesse último reajuste foi a última parcela. Então, a partir da revisão, esse valor financeiro sai da tarifa. Então, é isso que está, esse componente maior, que essa redução é muito em função da retirada desse diferimento lá do resultado da primeira revisão. Somatório de todos esses componentes é que dá esse menos 2, que é a proposta dessa audiência pública. O impacto não é igual para todo mundo, né? A gente tem uma estrutura tarifária que é como essa receita ela é dividida para cada nível de tensão, para cada tipo de consumidor, etc. Uma das notas técnicas que estão disponíveis lá no site da ANEEL explica exatamente essa questão da estrutura tarifária. Mas o doutor André até já acabou de explicar que a cada revisão tarifária é recalculado o custo de expansão em cada nível de tensão, né? Cada consumidor ele deve pagar de acordo com o custo que ele impõe à rede. Então, ao atualizar essas medições, esses custos, etc., o que se observou é que o consumidor, em média tensão, deveria pagar um pouquinho mais do que ele vinha pagando. Então, na média tensão, a proposta aqui é um aumento de 10% da tarifa, enquanto para o consumidor de baixa tensão, a proposta é uma redução. Para o consumidor residencial, vai ter uma redução de 6%. Então, o residencial teve uma redução agora de 26% na revisão extraordinária, e a proposta é que em abril ele tem uma outra redução de 6% na tarifa final. Essa aqui é a evolução da tarifa B1 residencial da Nova Palma ao longo dos anos. Então, até 2012, a tarifa residencial, que era bastante alta, é uma das maiores que tinham, com a revisão tarifária extraordinária, ela reduziu bastante. Foi a maior redução do país. E vai ter mais uma redução agora em abril, de acordo com essa proposta que está em audiência pública. As principais datas aí do processo, até agora sexta-feira é o prazo para as contribuições do processo, e a partir do dia 19 de abril as tarifas entram em vigor. Para quem quiser mais informações, né, a ANEEL disponibiliza no site uma cartilha que explica a definição das tarifas de energia elétrica, os itens de receita e etc. Bom, o segundo ponto da API, então, os indicadores de continuidade até 2017. Os dois principais indicadores de continuidade que a ANEEL tem são o DEC e o FEC. Esses dois são indicadores médios. Então, o DEC mede em quanto tempo, em média, cada consumidor da área de concessão da Nova Palma ficou com o serviço interrompido. E o FEC mede a frequência. Quantas vezes, em média, cada consumidor ficou sem o serviço de energia elétrica. A partir desses indicadores médios, são definidos indicadores individuais. Esses individuais são relativos a cada unidade consumidora. Então, a gente tem o DIC, que é a duração individual, e o FIC, que é a frequência individual de interrupção do serviço. E temos também mais dois indicadores individuais, que é a duração máxima e as durações em dias críticos. Esses indicadores eles têm que constar da fatura de energia elétrica, tanto os limites quanto as apurações. E sempre que o realizado ficar acima do limite definido pela ANEEL, aí o consumidor tem uma compensação na própria conta de energia. É um pouquinho do histórico, então. Esse gráfico aqui, nas barras, tem as apurações, né, o realizado de DEC da Nova Palma ao longo dos anos, e as linhas são os limites definidos pela ANEEL. Então, a gente vê que de 2006 até 2009 houve uma melhoria muito acentuada, né, da qualidade do serviço prestado. Lá em 2006 tinha uma média de 24 horas de interrupção, e em 2009 essa média caiu para 6. E nos últimos 2 anos o DEC piorou um pouco, mas ainda está bem abaixo dos limites definidos pela ANEEL. Até 2017, o que a ANEEL está propondo é uma redução dos limites, né? Então, se hoje são 17 horas em média, né, os limites, no final desse ciclo tarifário serão só 15 horas. Com relação ao FEC, é um comportamento até parecido com o DEC, né? Teve uma redução muito grande de 2004 a 2009, e aí 2010 e 2011 ficou um pouquinho acima de 2009. Hoje, em média, temos aí 7,74 interrupções contra um limite de aproximadamente 19. Né? Para o próximo ciclo, aí também é no sentido de melhoria contínua, né? Os limites vão ser reduzidos. No final do ciclo, o limite serão 11 interrupções médias por ano.
Só para ter uma ideia de comparação com o Brasil, né? Então aqui no Brasil hoje, em média, um consumidor fica sem energia 18,5 horas por ano, contra um limite de 16. Então, na média, as empresas estão acima dos limites definidos pela ANEEL. Não é o caso aqui. E no FEC hoje, em média, a interrupção se dá 11 vezes ao ano, um pouquinho abaixo dos limites definidos pela ANEEL. Desde o ano passado, a ANEEL está publicando um ranking, né, de qualidade do serviço prestado. Esse ranking mede como a empresa está com relação aos limites definidos. A Nova Palma está bem nesse ranking, né, a 8ª colocada dentre as empresas de menor porte. São 30 empresas de menor porte. A Nova Palma é a 8ª colocada nesse ranking. E aqui é a quantidade de compensações pagas em 2010 e 2011. Né? Em 2010 tiveram 2.500 compensações com valor de R$13 mil. Em 2011 a quantidade de compensações foi bem maior, quase 12 mil compensações e R$18 mil em valor. Então acho que esses são os principais números aí das propostas para esse ciclo, né, de revisões. Agradeço à concessionária local, a Nova Palma Energia, e, portanto, eu convido a diretora-geral da Nova Palma, Marisa Bozeto, para fazer o uso da palavra. Gostaria de cumprimentar o Dr. André Peptoni, diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, que preside essa audiência pública, e, em seu nome, cumprimentar aos demais técnicos que o acompanham. Gostaria de cumprimentar o Newton, que é o representante da AGERGS, que se faz presente aqui conosco. Cumprimentar o presidente do Conselho de Consumidores, senhor Anísio Tronco. Cumprimentar o representante do prefeito municipal, senhor Ubirejar Falcão. Cumprimentar a vereadora Priscila Bozeto e, em seu nome, as demais vereadoras aqui presentes. E o meu cumprimento muito especial a todos os nossos consumidores que se fazem presentes. Eu gostaria de salientar, doutor André, a importância da criação da Agência Nacional de Energia Elétrica para a Nova Palma Energia. A Nova Palma é uma empresa que está completando 80 anos. Doutor André é uma empresa de 80 anos. Ela tem uma história. E nós, desde o início dos primórdios, somos pioneiros na eletrificação. Achei muito interessante o vídeo que vocês apresentaram. Desde 1932, quando aqui nessa região eram comunidades estritamente rurais, nós fomos beneficiados com o empreendedorismo da família Bozeto, que é uma das principais acionistas, e todos os outros imigrantes que compõem toda a composição acionária da empresa, foram grandes empreendedores no que tange ao desenvolvimento da infraestrutura no Brasil. 1932, temos a concessão e a primeira usina de geração da região de Faxinal do Soturno, de toda a região da Quarta Colônia. Então é importante fazermos um histórico que, com a criação da ANEEL, no primeiro ciclo de revisão tarifária, nós pudemos fazer justiça com a Nova Palma Energia, porque nós tínhamos, comparativamente, em nível Brasil, a menor tarifa, se não a menor, uma das menores do Brasil. Com isso, nós podemos fazer a recomposição e fazermos os investimentos, e hoje estamos colhendo os frutos, como vimos aí no ranking de 30 empresas de menor porte, a Nova Palma, com todos os ativos rurais que possui, em 8º lugar. Eu gostaria, como eu não estou bem de voz, eu gostaria de chamar o diretor Elvindo Possebon e a minha assessora Ariane para fazer uso das minhas palavras e o meu pronunciamento. Muito obrigada.
Bom dia a todos. Eu cumprimento a diretora-geral da Nova Palma Energia, Marisa Bozetto, e todas as autoridades já mencionadas no protocolo. Eu gostaria de cumprimentar o nosso Conselho de Consumidores, que está aqui representado, e também a todos os consumidores de diversos municípios que dedicaram o seu tempo para estarem hoje aqui em Faxinal do Soturno, contribuindo com essa importante audiência para o 3º ciclo de revisão tarifária. Dando continuidade à manifestação da Nova Palma Energia, infelizmente a nossa diretora está impossibilitada de fazer a apresentação, então eu farei a apresentação da parte inicial dos trabalhos e, na sequência, o responsável técnico pela empresa, o engenheiro Elvindo Possebon, fará as manifestações técnicas da empresa. Como a nossa diretora já introduziu muito bem, né? A Nova Palma Energia é uma empresa que foi originada pelo trabalho dos colonizadores imigrantes aqui da região da 4ª Colônia, dos municípios de Faxinal do Soturno e Nova Palma. Situa-se na região central do estado do Rio Grande do Sul. Nós conquistamos a concessão para o serviço público de distribuição de energia elétrica no ano de 1932. O início foi muito difícil. Em meados da década de 20, ainda antes de 1932, nós já tínhamos eletrificação rural em áreas de extrema dificuldade de acesso aqui na região da 4ª Colônia. Esse trabalho, ele foi forjado pelo envolvimento coletivo dos nossos imigrantes. Ele contou com a autossuperação e com muito investimento privado de todos os colonizadores aqui da região da 4ª Colônia. A Nova Palma Energia possui, e neste ano comemora 80 anos de existência. É uma data muito importante para todos nós. A região da 4ª Colônia, como já foi dito, é pioneira na eletrificação de áreas rurais do nosso país. O início de tudo isso foi muito difícil, marcado por desafios e a carência de recursos para os investimentos em manutenção e ampliação de redes, que rapidamente cresceram e se espalharam pela região, tornaram esse trabalho bastante difícil. Como a diretora já apresentou com muita sabedoria, a criação da ANEEL, ela foi de extrema importância para a Nova Palma Energia. Com a criação da ANEEL, foi possível recuperar a nossa capacidade de investimento e a empresa pôde atuar na melhoria do seu sistema. O modelo implementado pela ANEEL possibilitou que efetivamente os custos reais da empresa fossem repassados às tarifas e possibilitou a melhoria na regulação e na fiscalização dos serviços. Essa frase ela é muito bem explicada na apresentação do nosso técnico aqui da ANEEL, né, que fez uma exposição bastante detalhada de como é composta a formação do valor das tarifas. No primeiro ciclo de revisão tarifária, a Nova Palma Energia conseguiu realinhar a receita aos seus custos efetivos, pois até então possuía uma das, se não a menor tarifa de energia elétrica do Brasil. Com esse processo, a empresa teve um grande avanço,
melhorando redes e investindo na qualidade da energia distribuída. O reflexo do equilíbrio financeiro impactou as tarifas e, consequentemente, as contas de energia repassadas aos consumidores. E a Nova Palma Energia passou a ser taxada, julgamos injustamente, como a concessionária com a maior tarifa do país, do Brasil. Nós temos aqui um quadro, é um demonstrativo da tarifa média. É a tarifa média desde o ano de 2005 até o ano de 2012. No ano de 2005, a posição da Nova Palma Energia era a 64ª tarifa média do país. Depois ela passou para a 49ª no ano de 2006, 13ª no ano de 2007, 10ª no ano de 2008, 18ª no ano de 2009, 9ª no ano de 2010, 13ª no ano de 2011 e 11ª no ano de 2012. Eu gostaria de salientar que isso se refere à tarifa média. Então, após normalizar o seu caixa, a Nova Palma Energia abriu mão de parte dos financeiros do Delta PB, anteriormente explicados pelo nosso técnico Daniel, no sentido de reduzir o impacto da tarifa residencial, que já estava onerada pelo subsídio cruzado da concessão, apoiando assim a modicidade tarifária. Sempre foi uma preocupação da Nova Palma Energia a modicidade tarifária. Com a recuperação da capacidade de investimento e para fazer jus à sua tarifa, a Nova Palma Energia tem investido na melhoria do seu sistema de distribuição, buscando prestar um serviço de qualidade aos seus consumidores. Podemos, a seguir, elencar algumas das principais obras realizadas no atual ciclo. Essa foto representa a obra de recondutoramento parcial Santos Anjos e Ivorá. Ela trouxe melhoria de qualidade aos municípios de Ivorá e Júlio de Castilhos. Aqui nessa foto aparece parte da obra da construção da linha Faxinal do Soturno Nova Palma. Ela trouxe melhoria de qualidade e aumento de carga para o município de Nova Palma. Passamos agora ao recondutoramento da linha Santos Anjos Silveira Martins. Ela trouxe melhoria de qualidade e aumento de carga ao referido município. Essa outra obra refere-se ao recondutoramento São João do Polesine e Arroio do Só. Ela trouxe melhoria de qualidade e aumento de carga para ambos os municípios. Na verdade, Arroio do Só é um distrito do município de Santa Maria, que ele é atendido pela Nova Palma Energia. Aqui nós temos uma foto de parte da rede, onde foi construído um novo alimentador de São João do Polesine. Essa obra trouxe qualidade e aumento de carga para os municípios de São João do Polesine, Restinga Seca e Arroio do Só. Essa outra obra é o trecho inicial do alimentador de São João do Polesine. Ele gerou qualidade e aumento de carga para os municípios de Polesine, Restinga Seca e Arroio do Só. Essa outra obra aqui refere-se à ampliação e à melhoria da subestação de Restinga Seca até a cidade de Restinga Seca, trazendo mais qualidade e aumento de carga para o referido município. Outro destaque de investimento feito pela Nova Palma Energia no último ciclo
foi a construção da subestação de elevação em Faxinal do Soturno e o reisolamento do alimentador Faxinal do Soturno Restinga Seca, elevando a tensão nominal de 23,1 para 34,5 kV, servindo para aumentar a qualidade da energia e duplicar a capacidade de carga para o município de Restinga Seca. A seguir, podemos verificar uma foto desta obra. Pois bem, dentro da viabilidade financeira da Nova Palma Energia, muito foi feito, mas muito ainda há o que fazer. Possuímos grandes desafios a enfrentar. O gravíssimo problema do decréscimo no consumo de energia elétrica da classe industrial, que ficou em torno de 16% no ano de 2012. Aqui um alerta. É importante salientar que a tarifa da Nova Palma Energia na classe industrial é uma das menores do país. Esse alerta é para todas as lideranças da região. Precisamos desenvolver a indústria para gerarmos emprego e circulação de renda para a região da Quarta Colônia. Preocupada com esse cenário, a Nova Palma Energia vem trabalhando desde o ano de 2008, quando instituiu a Fundação Ângelo Bozzetto, que desenvolve diversos projetos e ações para o desenvolvimento social sustentável da Quarta Colônia. Mas é imprescindível o envolvimento de todos para superarmos esse subdesenvolvimento da indústria na região. Atualmente, desenvolvemos na Fundação Ângelo Bozzetto projetos nos municípios de Dona Francisca, Faxinal do Soturno, Restinga Seca, São João do Polesine, Silveira Martins, atendendo a mais de 1.000 crianças e jovens. Um outro grande problema, que já vem sendo tratado com muita seriedade pela Nova Palma Energia, são as trocas dos postes de madeira por concreto. Nos últimos 4 anos, foram investidos mais de 3 milhões de reais em posteamento, totalizando 3.941 postes colocados no sistema de distribuição. Creio que esse é o ponto de crucial importância para a melhoria do serviço prestado, um dos maiores desafios da empresa, pois 64% dos postes da nossa rede ainda são de madeira. O investimento no posteamento de concreto traria redução de gastos com manutenção, redução na quantidade de desligamentos emergenciais, mais segurança aos consumidores, além, é claro, da melhoria dos indicadores de qualidade e continuidade. Neste momento, eu passo a palavra ao responsável técnico pela Nova Palma Energia, o engenheiro Elvindo Possebon, para que ele faça as contribuições da Nova Palma Energia a esta audiência pública. Bom dia a todos. Inicialmente nós vamos ver então alguns dados técnicos. Vou colocar o filme. Bom, a nossa empresa, então, ela atua em 9 municípios da região central do Rio Grande do Sul, como já foi falado anteriormente. Nós estamos situados bem no centro do estado. Pode seguir, pode seguir. Ali mostra, então, a posição geográfica onde nós estamos. Pode seguir. Ali dá uma noção nessa imagem
da área de abrangência, a concentração das redes de distribuição onde elas estão localizadas. Pode seguir. Nessa imagem aí nós temos o sistema de transmissão. Nós estamos, aí não ficou nítido, mas nós estamos privilegiados com relação a isso. Embora pela nossa carga nós não estejamos conectados à rede básica, nós estamos atendidos, vamos dizer assim, passa por sobre nossas cabeças 2 redes de transmissão em 230 kV, o que indica que no futuro, se houver um aumento de carga, facilmente serão atendidas. Nosso supridor atual é a S-Sul, com 100% do fornecimento. A tensão que nós fornecemos aos nossos consumidores são 3 tensões primárias, 13.8, 23 e 34 kV, na tensão secundária 380 e 220 volts. Nós temos 2 escritórios comerciais na área de concessão, Faxinal e Restinga Seca, e 5 postos de atendimento com 1 dia por semana, então nós fizemos atendimento nesses postos. Nós temos 2 subestações de distribuição, uma localizada em Restinga Seca e a outra em Faxinal Soturno. Nós temos no nosso sistema de distribuição 1.688 quilômetros de extensão, somadas aí então as redes de média e de baixa tensão. Ali está um dos nossos problemas. Ainda nós temos 60 e... Aí saiu invertido a imagem, mas são 64% de postes de madeira e 36% de postes de concreto, e nós temos um total, então, de 23.177 postes instalados na nossa área de concessão. Nós temos 1.783 transformadores. Isso é um ponto importante, porque nós temos em torno de 15 mil unidades consumidoras e 1.783 transformadores, o que dá uma média muito baixa de consumidores por transformador. Isso é uma característica do nosso, vamos dizer assim, da nossa área de concessão, onde tem muitas unidades com baixa densidade demográfica, e isso então nos causa um prejuízo, que são as perdas em vazio nos transformadores. Você sabe que quando tem poucas unidades por transformador, o fator de diversidade, o fator de coincidência fica prejudicado, e com isso as perdas nesse item são muito elevadas. Consumidores por classe, nós temos a classe residencial com 61%, a industrial 0,86%, comercial 7,8%, rural 28%, enfim. A nossa predominância, então, são nas classes residencial e no meio rural. O consumo, nós temos um consumo em torno de 28% no residencial e bastante equilibrado com outros, como o rural, que também está em 26%, o industrial está um pouco abaixo e o comercial também logo abaixo. Bom, contribuições em relação à audiência pública. Nós fizemos nossa manifestação através do canal da internet, pelo site, mas nós vamos só frisar um pouco alguns detalhes. Com relação à base de ativos, nós temos uma reivindicação em relação ao final do segundo ciclo, onde nós tínhamos a possibilidade de incrementar os meses de novembro e dezembro de 2008. Nós fizemos a informação através de um ofício à época, e na ocasião o valor não foi considerado na sua integralidade. Então, nesse aspecto, nós estamos solicitando, que seja revisado este valor e seja adotado o valor que nós havíamos solicitado naquela oportunidade. Com relação às perdas elétricas, a nossa empresa se julga prejudicada
pelo aspecto que, com a alteração da metodologia de cálculo em relação ao segundo ciclo, através da simulação nós percebemos que o cálculo das perdas elétricas resulta um valor um pouco menor. E como é sabido, as perdas não técnicas, elas resultam de uma diferença entre as perdas realizadas, medidas, e as perdas técnicas. Como as perdas não técnicas, elas não são repassadas facilmente, porque elas estão limitadas a algumas regras, nós entendemos que está havendo um prejuízo. Eu vou explicar o porquê. No método anterior, as perdas, então, na rede de baixa tensão, chegava a ser um valor bem mais significativo do que o atual. Não querendo entrar no mérito em qual está certo, mas aquelas perdas não técnicas lá estavam baseadas em cima daquela metodologia. Então, como não há uma possibilidade de elevar as perdas não técnicas, com a diminuição das perdas técnicas resulta um prejuízo para a Nova Palma. A outra questão importante é que o sistema, a nossa carga, ela é bastante sazonal. O que significa isso? Nós temos uma variação muito significativa de consumo durante os meses do ano. Nós temos uma característica da atividade do setor primário, né, que utiliza muita irrigação, muita carga de safra. Então, os nossos alimentadores, eles têm uma variação além da temperatura, né, que naqueles meses mais quentes, né, eleva o consumo residencial. Então, nós temos uma variação muito significativa de carga nos alimentadores entre os meses do ano. No método utilizado, isso não consegue ser refletido. Então, acaba que as perdas técnicas reais, elas são maiores do que as que o cálculo, que embora seja muito bom, mas no nosso caso específico, pelo fato de haver então essa sazonalidade, ele distorce um pouco o valor. E nós acreditamos que o valor então seja um pouco mais elevado do que aquele calculado. A diferença, evidentemente, que seria as perdas não técnicas, mas como eu já falei anteriormente, acaba prejudicando, porque a gente acaba não conseguindo repassar pelos limitadores que tem nas regras do PRORET. Então, nesse sentido, a gente está solicitando que a ANEEL dê uma olhadinha para isso e a gente pleiteou que seja feita alguma alteração nesse item. Pode seguir. Referente aos indicadores de continuidade, nós já vimos antes, foi muito bem mostrado, que os nossos limites, os nossos indicadores realizados, eles estão bastante abaixo dos limites, embora essa realidade esteja um pouco prejudicada no momento. A gente está entendendo que a questão, assim, nós temos, como já foi falado, uma característica aqui no sul do Brasil de ter muitos postes de madeira. Apesar de nós não estarmos utilizando postes de madeira nos últimos anos, os postes que lá estão instalados, 64%, eles estão tendo uma deterioração muito rápida. Então, aquela vida que era antes lá de 25 anos, hoje nós estamos tendo uma vida de 8 anos, 10 anos. Então, como nós temos um percentual de poste muito grande de madeira, isso aí está nos impactando. E a gente imagina que o nosso indicador tenha uma tendência até se reverter essa proporcionalidade, de até se elevar ou se manter, na melhor das hipóteses, talvez se manter. Mas nós tivemos uma pior nesses últimos anos, muito em função disso. Então, embora o sistema tenha melhorado, nós temos essa característica, que não é só nossa, da S-Sul também, da CE, é uma característica mais das empresas aqui do sul do Brasil. E isso aí é um fator muito importante. Na hora de fazer aquele comparativo que a ANEEL adota, imaginamos que talvez deveria ser se cuidado um pouco isso, introduzir esse fator aí, porque não daria para se comparar um alimentador em poste de concreto com um alimentador em poste de madeira, onde a vida dos postes hoje está muito baixa. Mas assim, a questão mais preocupante que nós temos com relação aos indicadores é que
O sistema que abastece a Nova Palma, não só a Nova Palma, mas normalmente as pequenas concessionárias, as concessionárias de menor porte, muitas vezes todos os consumidores eles estão atendidos em uma única subestação. Os consumidores fazem parte, então, de um único conjunto. Imagina-se o seguinte, nós estamos atendidos aqui numa rede que não é por anel, é uma rede radial. Imagina assim, dá um temporal, cai uma estrutura lá de transmissão. É possível que nós fiquemos 8, 10 horas, 20 horas, num caso eventual desses, sem energia. Isso estaria consumindo todo o nosso indicador de todo o ano. Então, nesse aspecto aí, a gente entende que a legislação deveria ser alterada para prever esse tipo de situação, porque lá na legislação sobre isso, ele não permite nenhum tipo de exclusão, ainda que a ocorrência tenha sido em dia crítico da outra empresa, mas não foi da nossa, ou mesmo que tenha sido decorrente de casos fortuitos ou força maior, não é possível excluir. Então, se o evento foi de caso fortuito ou força maior na outra empresa, não necessariamente, ou com certeza, né, a legislação mesmo assim ela está impedindo a remoção desse evento. O que pode ser, numa grande empresa, isso não teria nenhum problema. Por quê? Porque vai ser uma subestação entre tantas, vai representar um percentual pequeno. No nosso caso, pode representar 100% dos consumidores e afetar financeiramente a empresa de forma muito significativa. Eu gostaria só de fazer um pequeno comentário sobre a questão da revisão extraordinária. Já foi muito bem apresentada aqui pela ANEEL. Então, sobre aquilo parece que ficou muito claro. Só no aspecto assim aos consumidores, que a gente percebe que a redução foi em janeiro, mas às vezes o consumidor não entende que há um certo tempo entre a alteração tarifária e aquilo que ele efetivamente paga na conta. Ou seja, o consumo já baixou no dia 24 de janeiro, mas a conta que realmente traz esse reflexo, ela demora um pouco mais, porque tem um período de consumo, tem um período de faturamento, tem um período de vencimento. Então, aquela energia que passou a ser consumida lá a partir do dia 24 de janeiro, efetivamente ele vai estar pagando ao longo dos próximos meses, mas não repentinamente. Então pode parecer, não, mas a Nova Palma não está repassando esse desconto. Está repassando sim, é só uma questão de acontecer então esses prazos, né, que são normais. E agora, quando houver essa nova tarifa, né, se porventura houver uma redução tarifária, vai ser a mesma coisa. Então vai ter aquele prazo para isso acontecer. Então essa seria a minha apresentação. Muito obrigado. Conselho de Consumidores da Nova Palma Energia. Bom dia, senhoras e senhores. Agradeço a presença dos consumidores da Nova Palma Energia, o diretor da ANEEL, o seu André Pepiglione, e os demais técnicos, o Leandro, o Fernando, o senhor Milton da GERT. Muito obrigado pela presença. A dona Marisa Roseto, diretora da Nova Palma Energia, os prefeitos e vereadores e demais, e os consumidores. E também agradeço aos meus colegas do Conselho de Consumidores da Nova Palma Energia. O Conselho de Consumidores da Nova Palma Energia foi criado em 1996, estruturado pela Lei 8.031 de março de 1993. Já se passaram 17 anos que o Conselho está atuando no setor elétrico. Muitos conselheiros já passaram levando conhecimento, entendimento do setor, levando e buscando o desenvolvimento das cidades e comunidades. Ao Conselho Consumidor
destina como uma das suas missões examinar questões ligadas ao fornecimento de energia, tarifas, adequação dos serviços prestados aos consumidores final. Cabe ainda ao Conselho prestar sugestões e aprimoramento das relações, no caso com a Nova Palma Energia e com seus consumidores em comunidade em geral, onde faz serviço. Portanto, como presidente do Conselho, posso afirmar que a ANEEL possui um mecanismo ímpar, no qual está relacionando ao controle tarifário e adequações relativas aos consumidores finais da Nova Palma. E decorrente desses últimos anos, sempre foram passados de forma mais clara possível através dos fóruns estaduais e nacionais, o que tem feito e buscado aprimoramento do setor energético. Em prol de um melhor atendimento aos consumidores, quero que a cumplicidade na formação da tarifa de energia nem sempre é compreendida pelo consumidor, devido aos inúmeros fatores que compõem inflação, geração, transmissão, distribuição, custos de manutenção, tributos, indicadores de tarifas, entre outros, como foi explanado pelo técnico Leandro. O Conselho da Nova Palma, desde a sua criação, caminhou inúmeras sugestões para o desenvolvimento de uma melhor qualidade de serviços prestados, citando alguns investimentos de Faxinal a Silveira, Faxinal a Restinga, a substituição da rede de 23 para 34, como foi colocado pela Nova Palma. Esse investimento só foi possível quando se tem uma tarifa um pouco mais justa e do equilíbrio econômico financeiro da concessionária. Outro ponto que o Conselho Consumidor da Nova Palma Energia salienta é que a ANEEL que verifique com extrema possibilidade os impactos causados pela proposta de alteração da legislação através da audiência pública 108 de 2012, a revogação da resolução do 206, que poderá trazer grande impacto, elevando os custos da tarifa no uso do TUTS, fio B, dos quais inevitavelmente serão repassados, prejudicando os consumidores da Nova Palma Energia. Nas interrupções da energia elétrica, DEC, duração equivalente à interrupção, e FIC, frequência equivalente à interrupção, para que esses valores de continuidade busquem a melhoria e continua de sistema, mas que nos valores estipulados pela ANEEL não interfiram no processo da Nova Palma Energia, que melhoria inibido desligamentos voltados a melhorias, nos parecer que a legislação que disciplina os indicadores da continuidade deveria apresentar mais alternativas, possui mais eficiência para poder complementar diversas situações não completadas. Nem sempre punimos a concessionária, mas atendemos os interesses dos consumidores, visto em que eles retiram os recursos de forma direta ou indireta, que lhes retira a capacidade de investimentos, melhoria, no final das contas, é o que realmente interessa aos usuários. Por isso, caso que não há uma gerência de concessionária com defeitos no sistema em outras concessionárias, supridoras não poderiam indicar penalidades à empresa suprida, já que eles cabe a responsabilidade. Por outro lado, entendemos que deverá haver muita cobrança quanto os defeitos são da sua responsabilidade, a mesma não demonstra eficiência para saná-las, da fornecedora para a distribuidora. O Conselho da Nova Palma quer que a ANEEL há mais participação e trazendo conhecimentos para os nossos colegas conselheiros, porque a gente faz um trabalho voluntário, mas com objetividade, sério e transparente, que é a única forma que dá a complexidade do Conselho em relação aos consumidores. Como se comentava em tarifa mais alta, era que a Nova Palma, com a medida provisória do governo de agora de janeiro, que houve uma redução de 25,94%, estabelecia uma série de redução de encargos, onde não afetou o equilíbrio econômico financeiro da concessionária, né? A concessionária presta seus serviços estabelecidos através de revoluções específicas, as quais, na grande maioria, foram incorporadas na resolução normativa da ANEEL,
a 414 de 2010, alguns prazos são estabelecidos por decisões administrativas dentro de limites impostos. A resolução ANEEL 414, assim como as penalidades impostas por descumprir o prazo. Sendo assim, posso afirmar que todo processo que envolve tarifação e adequação dos serviços dentro da conformidade e regularidade legal, sendo notória busca pela excelência. E nós do Conselho agradecemos muito a ANEEL, quanto eu acho que a ANEEL cabe cada vez mais interferir com a cobrança, né, para a melhoria dos serviços da concessionária, onde representa cada vez mais os nossos consumidores. Então a gente procura cada vez mais exigir da concessionária e a ANEEL exigir da concessionária também, tá bom? Então eu agradeço a presença aqui, agradeço essa audiência pública, né? E muito obrigado. Agradeço a manifestação do presidente do Conselho de Consumidores da Nova Palma, o senhor Anísio José Tronco. E feitas as apresentações previstas, nós agora vamos abrir a palavra aos consumidores. Quem quiser falar pode se inscrever na entrada aqui desse plenário. E eu já tenho uma lista com alguns inscritos. Então eu já chamo aqui para fazer sua manifestação o representante do prefeito de Faxinal do Soturno, o senhor Ubirajara Falcão. Bom dia a todos. Estamos trazendo nesse momento uma saudação especial do nosso prefeito Volney Savanhago, que se encontra em Porto Alegre, numa audiência muito importante, junto com os demais prefeitos da região, a respeito da retomada das obras da RS 348 na Secretaria de Infraestrutura do Estado. Então trago um abraço fraternal a cada um dos integrantes da ANEEL, que nos brindam mais uma vez com essa audiência pública, ao Leandro, ao André, uma figura importante dentro da ANEEL, ao Fernando Miranda, os demais, e também ao Newton, aqui do nosso estado, da agência reguladora do Rio Grande do Sul. Dizer que nesta audiência extremamente técnica, não nos cabe como leigos trazer qualquer outra observação, já que as informações se cruzaram, se completaram, e certamente sairá daqui as melhores resoluções, tanto para a nossa distribuidora como para os consumidores da região. Nos cabe apenas salientar e reafirmar a importância da usina hidrelétrica Nova Palma para o desenvolvimento da nossa região e para a preservação da história da imigração italiana na nossa região, porque ela sintetiza tudo aquilo que os imigrantes passaram para desbravar e civilizar esta parte do Rio Grande. E isto por si só já é o suficiente para que a gente procure, enquanto órgão público, estar sempre ao lado da UEMPAL nessa sua fase de desenvolvimento, que passa e chega aos 80 anos, numa fase talvez a mais dinâmica de todas as fases destes 80 anos de vida. E falo como consumidor. Nós temos na UEMPAL, e no serviço que nos é prestado por esta empresa, hoje, a tranquilidade de sermos atendidos sempre, a qualquer hora do dia ou da noite, por estarmos com ela ao nosso lado. Diferentemente do que acontece nas grandes empresas, em que você tem que falar com uma gravação, e vezes muitas lhe dão prazos que não são cumpridos. Aqui a gente fala pessoalmente, olho no olho, e isso é de uma importância muito grande para os consumidores que vivem esse novo momento nas grandes empresas. Além disso, a UEMPAL hoje
é uma empresa integradora e integrada na região de atendimento, através de inúmeras ações, sejam elas de ordem social ou desenvolvimentista. Então, quando nós chegamos aqui e ouvimos o presidente da empresa, ouvimos a ANEEL através dos seus técnicos, dizerem da importância do trabalho da ANEEL no sentido de transformar as tarifas da UEMPAL mais justas, tanto para os consumidores quanto para a empresa, nós realmente damos o valor a essas audiências públicas realizadas aí por todo o Brasil. Que bom que é assim. Existem falhas, sem dúvida nenhuma. Nós estamos sempre caminhando em busca da perfeição e jamais vamos chegar lá. Mas é preciso que a gente caminhe. A UEMPAL está caminhando, a nossa região está caminhando, o governo federal aceleradamente e a ANEEL integrando, e a AGERS integrando essa caminhada. Então, nos resta mais uma vez agradecer a presença de todos vocês, saudá-los em nome dos prefeitos que não puderam estar presentes, certamente estariam, e que o resultado deste encontro seja bom para todos. Muito obrigado. Obrigado, Ubirajara. O senhor fez relevantes reflexões em sua fala. O próximo inscrito que tenho é a senhora Jurema Vargas. Não está mais presente. Então, na sequência, chamo a senhora Denise Milanese, que é ex-prefeita de São João do Polesine. Bom dia, senhor André. Em seu nome, cumprimento os demais integrantes da mesa. Cumprimento especial a nossa diretora Marisa. E fico muito feliz hoje que tinha vereadoras aqui presentes. E aproveitando a oportunidade que amanhã é o Dia Internacional de Nós Mulheres, parabenizo a todas vocês que estão aqui e as esposas, namoradas, enfim, dos homens que estão aqui presentes, também que nós amamos vocês, homens, mas nós também temos que ser reconhecidas como mulheres. E eu, como ex-prefeita, tenho a grande honra de vir aqui hoje para dizer que quando a senhora Marisa assumiu a Nova Palma Energia, criou a Fundação Ângelo Bozzetto, nós, como administradores municipais, na qual, infelizmente, os nossos municípios, por ser pequenos, ainda dependem dos repasses do FPM, sendo a maior arrecadação do município, nós precisamos muito dessa parte, principalmente da parte social. Então, a Fundação ela tem nos acompanhado muito, principalmente no Natal Luz, trazendo eventos assim que dificilmente um pequeno município poderia trazer. Infelizmente, nesse último Natal, a nossa festividade foi interrompida ao meio, na qual, quando estava o pessoal do teatro se apresentando em função da chuva, pois era ao ar livre, mas a do ano passado, de outros anos, foi assim uma festa maravilhosa, na qual a gente pode ofertar isso para a nossa população sem custos para o município, através dessa parceria que nós temos com a Nova Palma Energia e a Fundação Ângelo Bozzetto. Além disso, na aula de atletismo, nós estávamos iniciando um trabalho de treinamento com os nossos atletas. Eu espero que a minha prefeita agora também continue com esse grande trabalho que nós tínhamos iniciado, pois a gente tem que tirar os nossos jovens da mira dos traficantes, principalmente, pois não vão vocês pensar que, por nós sermos um município pequeno, está nessa paz ainda, aqui a droga também já chegou, infelizmente. Então, essa parte é muito importante e nós termos essa parceria. Além disso, com os postes de madeira que estão sendo descartados, nós tivemos algumas doações, na qual nós podemos, revitalizamos uma parte da nossa praça, fazendo, enfim, enfeitando mais com esses postes de madeira. Então, agradeço essa doação que foi feita. Como consumidora
e principalmente como agricultor e como eu moro na área rural, eu fico muito feliz aqui nessa audiência, pois vi que mais 4% de decréscimo nós teremos na energia elétrica, e isso é muito importante, doutor André, pois o nosso município, todos aqui da região, ninguém mais quer ficar no meio rural. Os nossos jovens, a gente investe, estudam, os nossos filhos, mas ninguém mais quer continuar nesse, porque é pequenas propriedades, o trabalho ainda não é totalmente mecanizado, mas eles preferem ir para cidades através de receber um salário mínimo ou bolsas famílias, enfim, e não querem mais ficar no meio rural por ter mais dificuldades, ou é poeira, ou é barro, ou é falta de segurança também, muitas vezes. Então, tendo esse incentivo, é mais fácil com que os nossos filhos continuem morando na área rural, que aquelas pessoas não vão querer fazer uma casinha lá, formando mais um cinturão de miséria na cidade, e sim ficando na parte rural, pois já é mais difícil ter internet, televisão também, está complicado o sinal, mas pelo menos tendo esse avanço nesta parte. E outra coisa muito importante que a Nova Palma Energia faz é sorteio de refrigeradores que já tem mais de 25 anos de uso, enfim, para o pessoal de baixa renda. Acho que quase todo ano é feito isso, e com isso troca, porque geralmente assim a gente descarta uma geladeira porque está velha e acaba vendendo ali por 50, 100 pila, e aquelas pessoas gastam muito mais energia para ter aquele benefício, e com isso, recebendo um novo, eles conseguem consumir menos energia. Enfim, ficar feliz disso, e como prefeita nós conseguimos trazer uma indústria de colchões para cá, e a gente também esperaria que não tivesse assim um grande aumento nessa parte, porque senão fica difícil concorrer com os grandes centros, se nós tivermos todas as dificuldades já de locomoção para trazer indústrias, e que também a gente precisa realizar mais empregos. Mas estou muito feliz por participar dessa audiência, e principalmente com esse carinho especial de que a área rural, aonde que é o nosso maior fonte da economia dos municípios aqui de toda a região central, vai ser beneficiada e continuar tendo esse diferencial na energia elétrica, e a gente espera que nós possamos continuar produzindo grãos para o pessoal da cidade ver. Muito obrigado, e mais uma vez as mulheres, um feliz Dia Internacional amanhã. Obrigada. Agradeço a Denise Milanese, a ex-prefeita, e por que não prefeita emérita de São João do Polesine. Era a última inscrita que tenho. Questiono aqui aos senhores aqui presentes se alguém mais gostaria de se manifestar, fazer uso da palavra. Não tendo mais inscritos, então vamos finalizar essa audiência pública. E cabe mencionar que a partir de agora a ANEEL começa uma outra etapa no processo de cálculo das tarifas da Nova Palma Energia. Primeiro nós vamos aguardar o dia de amanhã, dia 8 de março, que finaliza a fase de contribuição, e vamos, a partir de segunda-feira, analisar todas as contribuições que recebemos no dia de hoje, e todas as contribuições formuladas por meio da internet. Nós temos que, de acordo com o contrato de concessão firmado com a União, a data de aniversário da tarifa da Nova Palma é 19 de abril. Então, até o dia 19 de abril, essas tarifas têm que estar publicadas no Diário Oficial da União. A expectativa é que essa matéria seja deliberada pelo colegiado da ANEEL no dia 16 de abril, é uma terça-feira. As sessões da ANEEL são públicas, a reunião é realizada em Brasília, qualquer um dos senhores tem acesso à reunião, e podem também fazer o uso da palavra, quando da deliberação do item, por até 10 minutos. Se não puderem ir para Brasília, podem acompanhar essa deliberação por meio da internet. As reuniões da diretoria da ANEEL, que ocorrem às terças-feiras, ela é transmitida pela internet. É só entrar no site da agência, www.aneel.gov.br,
e vocês terão lá na primeira página a fácil identificação do ícone que deve ser clicado, e podem acompanhar a deliberação da tarifa da Nova Palma. Eu acho que, se não puderem ir a Brasília, seria um processo interessante. Acompanhem para vocês vão poder ver como é que funciona um pouco a dinâmica da agência, e vão estar lá ao vivo acompanhando a deliberação da tarifa vai dizer respeito aos senhores pelos próximos 4 anos. E na sequência, isso deliberado dia 16, isso vai ser encaminhado para o Diário Oficial, que deve estar sendo publicado o dia 17 ou dia 18, na pior das hipóteses, dia 19, que é o dia que começa a valer as tarifas. Então, se não houver alteração na proposta, a proposta é preliminar porque estamos em audiência pública e foram levantados pontos importantes aqui, pontos importantes tanto do Conselho de Consumidor como da empresa, que anotamos algumas questões, a questão de ativos não considerados, o que diz respeito a perdas. Foi uma apresentação abrangente aqui da empresa no que diz respeito a perdas, a questão de consumidores atendidos em única subestação para definição do DEC e FEC, e a manifestação do Conselho do Consumidor sobre a audiência pública 108, a questão da TUS de fio B, que pode prejudicar a concessionária. Todos esses pontos vão ser avaliados. Isso aí pode, de fato, implicar alteração no cálculo da tarifa e pode mudar o resultado. Mas o resultado preliminar que tem é uma redução para a tarifa do consumidor residencial de 6,07% e um aumento para a tarifa do consumidor industrial de 10,40%. Isso eu acho que já foi abordado o porquê dessa distorção. Eu gostaria de fazer só um comentário a respeito do processo tarifário, que como o aniversário da concessão da Nova Palma é próximo ao evento do governo federal que ocorreu no último dia 24 de janeiro, pode causar uma confusão tarifária aos consumidores. Nós tínhamos a tarifa da Nova Palma sendo que estava vigente. Dia 24 de janeiro passou a valer uma nova tarifa, fruto de uma lei federal, a Lei 12.783. Essa lei alterou a tarifa de energia dos consumidores em todo o país, fruto de uma ação do governo federal em 3 sentidos. Primeiro, o vencimento das concessões. O que aconteceu com o vencimento das concessões? Todas as concessionárias, elas compram energia, então tem um mix de aquisição de energia. No governo federal, várias usinas hidrelétricas de grande porte estão tendo a concessão vencendo nesse período entre 2015 e 2017. E o que o governo então fez? O contrato da usina está respeitado, ele vai vigorar naqueles termos até 2017, e como a prorrogação desse contrato é um ato de conveniência e oportunidade da administração pública, não é um direito líquido e certo do concessionário, caso aquele agente queira manter a administração daquela usina, ele vai ter que se adequar às novas regras. E quais são as novas regras? Será remunerada a operação, a manutenção e concedido um lucro para quem for explorar o serviço de 10% nessa receita. Essas seriam as novas regras, e quem assim optou teve a concessão prorrogada, e isso implicou diretamente para os consumidores de energia uma redução de custo. Por quê? Vou citar um valor médio, na questão tenho aqui em mente os números da Chesf, que é a concessionária que atua no Nordeste brasileiro. As usinas da Chesf, em média, o valor da energia vendida por elas era R$ 104, R$ 110 reais. Essas usinas elas estão em operação há mais de 30 anos, ou seja, o ativo já foi totalmente amortizado, e se não foi, tinha uma pequena parcela a ser amortizada. Então não faz sentido, ao ver do governo federal, o que diz a lei, que essa usina seja prorrogada por mais 20 anos e a tarifa continuar valendo R$ 104 reais. Nós temos exemplo de usinas novas que foram licitadas e que estão em construção na região amazônica, uma região pela sua característica de difícil acesso, tem algumas dificuldades adicionais de usina construção em outras áreas do país, que é a usina de Giral, a usina de Santo Antônio e a usina de Belo Monte, usinas que foram licitadas ao valor de R$ 79 reais para serem construídas e amortizadas em 30 anos. Então não faz sentido uma usina que já está operando há praticamente 40 anos está sendo remunerada a um valor de R$ 104 reais. O contrato firmado foi respeitado, entretanto, para a renovação será
remunerado em operação e manutenção, e esse valor ele cai para algo médio em torno de R$ 27, R$ 30. Então a energia dessa usina, que compõe um mix de aquisição de energia de todas as concessionárias do Brasil, ela cai de R$ 104 para R$ 30. É isso que nos auxilia na redução. E esse mesmo raciocínio foi desenvolvido para a transmissão. Aqueles ativos de transmissão que estavam vigentes, já amortizados, também vão ser remunerados só por operação e manutenção, e não faz sentido mais o consumidor brasileiro, que viabilizou a construção daqueles ativos, amortizou aqueles ativos, continuar pagando por um investimento que já está amortizado. Então chegou a hora do consumidor brasileiro se beneficiar do investimento que fez, tanto na geração como na transmissão. Esse foi um ponto. O segundo ponto foi a redução dos encargos. O Leandro colocou aqui, a RGR foi retirada, e os outros encargos que são pagos na tarifa, eles saem em grande medida do consumidor da concessionária e vai para o Tesouro Nacional. E aí veio o aporte da União, do Tesouro Nacional, inicialmente previsto em 3 bilhões e 300, mas ao fim foi de 8 bilhões 460 mil reais. Então a conjunção desses três fatores permitiu que no dia 24 de janeiro passado, aqui na área da Nova Palma, a tarifa de energia do consumidor residencial reduzisse em 25,93%. E a tarifa do consumidor, aqui só tem a 4, né, na alta tensão, reduzisse em média em 30%. Então isso é um evento fruto de uma lei, mas o contrato de concessão da distribuidora, ela continua valendo. Então reduziu-se essas tarifas nesse patamar, damos sequência ao contrato, daí a razão da audiência pública aqui de hoje, e vamos calcular as tarifas para serem praticadas a partir do dia 19 de abril, sobre essa nova base. Então esse aumento aqui que está sendo proposto já é sobre essa nova base. Então só queria deixar claro que são dois movimentos tarifários, mas que são dois movimentos interdependentes. Eles podem ocorrer de forma paralela e um não depende do outro. O governo federal, se vocês se lembram lá do nosso filminho institucional e da apresentação do Leandro, ele atuou apenas na parcela A, nos custos não gerenciáveis, que não tem gestão da empresa. Ele tem que pagar compra de energia, uso do fio, não é gerenciável pela Nova Palma. E o que estamos fazendo aqui hoje é justamente na parte da parcela B, que é a parcela que é gerenciável pela Nova Palma. Então esses dois movimentos tarifários, eles se combinam, e a partir do dia 19 de abril, e aqui assim, foi uma situação favorável de acordo com as regras postas, que nós aplicamos as regras. Coincidentemente, aqui na concessionária da Nova Palma veio uma nova redução de energia para o consumidor residencial. Eu acho que isso vai favorecer bastante o consumidor residencial nesses 9 municípios atendidos pela Nova Palma. O consumidor industrial, ele tem um aumento, mas se a gente analisar dentro de um contexto nacional, a tarifa do consumidor industrial aqui ela é muito baixa. Então o que a gente está fazendo é uma correção, porque antes meio que o consumidor residencial subsidiava o industrial. Hoje está sendo feita uma correção desse movimento tarifário e está sendo aplicada a tarifa justa, tanto para o residencial como para o industrial, que continua também num patamar bem abaixo da média nacional. Dito isso, nós agora, lembro que a Agência Nacional de Energia Elétrica, ela continua à disposição dos senhores e dos consumidores da Nova Palma, por meio da própria ANEEL, que pode ser acessada pelo site ou pelo número 167, ou então aqui no estado do Rio Grande do Sul, por nossa parceira, nossa delegada, a AGERGS. Também pode ser acessada pelo site da AGERGS ou pelo telefone, que é o 0800 727 0167, e o site da AGERGS é o www.agergs.rs.gov.br. Questiona o colega da AGERGS se ele gostaria de tecer algumas palavras. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer em nome do Conselho Superior da AGERGS ao convite que a diretoria da ANEEL nos enviou e vim aqui representando o Conselho. Certamente estamos à disposição de todos os consumidores da usina da Nova Palma. Eu ainda estou com o nome antigo da empresa, e por isso eu me enganei, mas da Nova Palma. Estamos à disposição
por aqueles meios de comunicação que o diretor da ANEEL já citou. Muito obrigado. Bom, amanhã é o Dia Internacional da Mulher, então a diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica parabeniza todas as mulheres aqui da região da 4ª Colônia, as consumidoras de energia da Nova Palma, em nome da presidente da Nova Palma, a senhora Marisa Buzeta. Então agradeço mais uma vez a presença de todos e declaro que está encerrada a audiência pública de número 7/2013 da Agência Nacional de Energia Elétrica. Mais uma vez, obrigado e tenham um bom dia a todos.